Gente, a Edna veio fazer aqui, ó, um percurso, uma travessia, né? Conosco sobre todo esse processo dela aqui. Tudo bem, Edna? Boa tarde. Boa tarde, é um imenso prazer em estar aqui hoje à tarde participando deste belíssimo evento literário, cultural, né? Me orgulho muito de estar aqui, principalmente porque esse evento homenageia uma pessoa importante, que é o Cinéas Santos, que foi meu professor e que foi uma inspiração no início da minha escrita literária. Então, ele estimulou muito nesse momento da minha vida. Gente, o tempo é muito pouco, mas eu gostaria de dizer a vocês que a minha criação literária ela não vem de longas datas e nem é uma coisa assim que nasceu comigo. Ela foi construída, né? Ela foi construída pela minha história, por alguns elementos, por alguns eventos que foram acontecendo na minha vida. Eu, logo no início da minha infância, eu fui estudar, da zona rural, fui estudar numa cidade chamada Passagem Franca, né, interior do Maranhão, para fazer o primário. Já alfabetizada, eu fazia cartas para minha mãe diariamente. Mas isso de fazer a carta era uma maneira de resolver a saudade que eu tinha dela. Eu tinha muita saudade, fazia muita falta. Uma criança de 7 anos realmente sente falta da mãe, né? E aí eu comecei. E aí isso, por longos anos, ficou guardado. Depois fiz uma trajetória, vim para Teresina, fazer exame de admissão, conheci muitas pessoas que me influenciaram. Depois escolhi psicologia como a minha profissão. Da psicologia, ingressei pela psicanálise como a área de formação e prática. Voltei a Teresina novamente para praticar a minha clínica psicanalítica por muitos anos. Pratiquei por 35 anos, escutei pessoas, escutei histórias, né? Acolhi demandas de dor e também passei por muitas dores e perdas de companheiro, de pai, de mãe, de entes queridos. Então, essas dores todas e essa trajetória despertaram em mim a necessidade de escrever, de falar disso, né? O processo de análise estimulou bastante também, porque eu também fiz análise pessoal por muitos anos, participei de várias instituições de psicanálise, inclusive aqui no Piauí eu criei o Círculo de Psicanálise do Piauí, que foi criado aqui no NUPEC, na Federal, Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre a Criança e o Adolescente. Então, esse grupo foi me convidando para vários eventos, inclusive Cinéas Santos, naquele lugar que ele tem, maravilhoso, que eu esqueci o nome. Oficina da Palavra. Oficina da Palavra. Ali eu me inaugurei. Né, falando das minhas escritas, há muitos anos atrás. E aí a minha trajetória é essa. Agora, atualmente, eu moro, por várias razões, em um sítio no litoral do Piauí, em Parnaíba, onde eu passo por um momento, por uma situação de exílio, eu diria, né? Porque lá é isolado, principalmente pela pandemia, porque precisamos mesmo nos isolar. E aí esse fato, ele não foi somente sofrimento, mas foi uma possibilidade de produzir. Então, eu transformei todo essa solidão, aproveitar o ambiente bucólico, o contato com a natureza, com os pássaros, né? Com os bichos. Então, isso foi me estimulando. Eu fui encontrando em mim toda essa trajetória de antes da minha história, da minha infância, e comecei a escrever. Aí comecei a participar de editais, de saraus, que apareciam na internet, e fui sendo convidada a participar de vários. E a minha formação também literária reiniciou, porque eu comecei a participar, por exemplo, minha primeira obra, estava na ordem aqui, minha primeira obra foi Experimentos Poéticos. Experimentos Poéticos é esse, resultado de um laboratório, um estudo, né, um aprendizado sobre a poesia. E aí, no final, éramos 20 e tantos, né, alunos, poetas, e só ficamos esses aqui, 7.
E eu fui uma das que sobrei nisso aí. E aí lançamos em março de 2020. No Dia da Mulher, lançamos essa obra. E de lá para cá, tudo isso aqui. Aí veio, né? Piauí Poético. Aí veio Insensíveis Sentimentos. Veio Esperança em Tempos de Pandemia, que trata da temática da pandemia, né? Da minha perspectiva poética. Veio um Superação, que é justamente essa superação desse isolamento, como transformar a dor, né? Em criação, em poesia. Girassol, esse aqui é uma obra da Bahia também, de uma baiana, chamada Rebol Poético, muito interessante. Determinação, que é mais ou menos a minha característica, que eu me acho uma pessoa muito determinada, apesar de ser inquieta. Eu acho que essa inquietude é que me faz criar, produzir e ser melhor. Essa também é recente, é de uma editora de Parnaíba, chamada Balaio, editora Tremendé, chamada Balaio Elétrico, né? Muito interessante. Esse, na outra ordem, foi a primeira produção psicanalítica. Esse aqui foi lançado pela primeira vez em Paris, num congresso internacional sobre o bebê, em parceria com uma instituição de São Paulo, que nos levou, Instituto Langage. Então, eu sou pesquisadora também, escritora, e a minha pesquisa no campo da psicanálise é com bebês e mães. Eu trabalho na maternidade pública em Timon, e esse trabalho de mais de 20 anos deu esse livro. A mais recente é essa obra, que é o Almanaque da Parnaíba, onde eu fui premiada, o 3º lugar em crônica, que é a modalidade também que eu fui aprendendo nas minhas oficinas literárias. Fiquei surpresa, porque quando eu escrevi essa crônica, que chama Amor à Vida, eu estava com pandemia, com Covid, na pandemia, né? Estava com Covid, e eu escrevi à mão, fotografei e mandei para o grupo de poetas mortais que eu participo. E aí todo mundo adorou, os meus amigos. Está muito bom, olha, tem um edital aí na Academia de Letras, né? E você poderia participar. E eu digo, será? Aí mandei digitar, e não é que ganhei o 3º lugar? Então eu vou descobrindo em mim essa habilidade. Essa também. Encantos Nordestinos é uma outra obra também muito interessante, que eu participei de um edital, onde a editora convocou os autores a escrever sobre os encantos do Nordeste, e eu, na Parnaíba, encantada pela Revoada dos Guarás, escrevi e fui também classificada. Escolheram a minha obra e está aqui publicada. Quem não conhece aqui a Revoada dos Guarás? Lá do litoral do Piauí. Alguém conhece? Ninguém conhece? Outra obra também que me foi muito importante foi participar do Festival de Poesia de Lisboa, junto com Mia Couto, aqui tem a publicação minha, esse livro aqui, falando também da sintonia da terra. O título dessa obra é Terra, uma poética de nós. Então, eu, como moro, né, num lugar rural, lido com a terra, né, tenho até essa versão agricultora, porque eu fui criada no campo, então eu escrevi sobre isso sem nenhuma pretensão. Escrevi, e aí, quando abri o edital, eu enviei a obra, e deu certo. Fui também classificada. Esse é uma outra obra que me convidaram, que é Fortalecendo Laços, que era justamente uma temática que eu me interessava muito na época, que são os laços afetivos, os laços familiares, os laços entre as pessoas, não é? Que devem ser fortalecidos nesse momento da vida, quando tudo estava no isolamento. Então, como manter os laços amorosos com as pessoas, né? Então, eu escrevi sobre isso, após uma imersão familiar
aqui em Teresina, que aqui moram 2 filhas minhas, 4 netos, né? Então, eu sempre estou vindo aqui, trabalho em Timon ainda. Então, eu que escrevi também foi classificada. Essa é uma obra que é coordenada e organizada pelo Cláudio Ciarline, que é um grande editor e poeta e professor de literatura de Parnaíba, que me acolheu muito bem nesse ramo, nesse campo. E aí ele me convidou e eu enviei, foi também selecionada, e tem muitos poemas interessantes aqui. Aqui são as crônicas, que eu comecei após a oficina que eu desenvolvi. Essas crônicas, elas foram aprovadas, né? E eu escrevi sobre o Maranhão, porque na época que eu escrevi, eu estava em Tutóia, passando uma temporada, e aí eu escrevi sobre essa realidade da praia, né, do litoral e do delta do Parnaíba. A primeira obra que eu escrevi, poética, eu vou até ler essa que é a primeira, que é o Nascedouro aqui. Antes mesmo dos experimentos, nesse jornalzinho que chama Piauí, é um jornal muito interessante lá de Parnaíba, um jornal simples, mas só de poesia. Então, eu vou ler para vocês esse Canção no Campo. No silêncio do campo, sem palavra alguma, ouço o canto dos pássaros, no arado dos cajus, que dá abrigo aos seus ninhos. Povoam suas espécies em mais uma primavera, fertilizando e polinizando uma cadeia natural. Enriquecem o pomar, alegra minha alma no mais singelo respeito. Cada canto no seu tempo, em partituras harmônicas, necessárias ao meu sossego e à minha paz. Sem alcançar destaque, mas vida, sonhos e realizações, ouvindo canções no campo. Então, uma das... Tem um tempo ainda? Então, olha, eu vou apresentar a vocês uma obra também que me é muito simpática, que são essas revistas escritas em edição quarentena. Foi justamente na pandemia, o jornal Piauí fez 2 edições e eu fui convidada a escrever. Então, nessas 2 edições, a primeira, que é essa, eu escrevi sobre o coronavírus. E eu gostaria de ler, apesar dele já estar passando, mas aqui eu trago reflexões que são muito importantes, muito pontuais para o nosso momento. Então, coronavírus. A real do coronavírus vem na contramão das práticas de humanização. Afasta-nos, sem apertos de mão, sem beijos e sem abraços. Um mundo sem limites é barrado pelo coronavírus. Epidemia, pandemia, requer isolamento necessário, protocolos aplicados para uma crise mundial. Encontram resistências, abre mão da convivência íntima e afetuosa, sair do imediatismo, tirar do individualismo, faz-nos refletir, sentir, praticar solidariedade. Na atual realidade, fenômeno impactante esse tal coronavírus. Há uma mudança na ordem mundial. Intensas campanhas, estratégias de combate abalam as estruturas da humanidade. Dão-nos indicativos de consequências vividas por um mundo desenfreado. Viver instabilidades, testar habilidades recorridas para sobreviver, aprender a conviver no limite, com a falta, com o sujeito barrado, com a lei. Nessa tal circunstância, a iminência da pandemia e da morte é imposta à humanidade. Faz-nos resgatar capacidade para resistir, procurar uma lógica, um sentido, recorrer à ciência, mobiliza saberes diante do impacto vivido,
que atinge os princípios básicos da vida humana. Contenção dos instintos, realinha o princípio do prazer para podermos sobreviver em tempo de pandemia. O que nos salva é a tecnologia. E esse é um exemplo, né? Que a tecnologia me fez produzir desse modo aqui. Para encerrar, eu vou falar um pouco de mim nesse poema, que é o Semblante. Eu estava num descanso na Praia Peito de Moça, no litoral do Piauí, e aí eu estava bem quietinha numa cadeira, e a minha filha, mamãe, que cara é essa? Que semblante é esse? Isso é uma cara de tristeza, né? Mas uma cara meditativa, contemplativa, né? Pensando na vida. E aí eu escrevi, semblante. O que representa o meu semblante aos 63 anos de idade? Que é o que eu tenho hoje, né? Marcas da alegria, dos amores, dos sabores, das dores. Sou poetisa, escritora, atriz da minha divina comédia humana. Luiz Correia, Praia Peito de Moça, me dão palco à inspiração para celebrar a vida, expressar a emoção, convicção e firmeza, viver a coerência. Sou autêntica representante do meu próprio semblante. Aceitar esta condição como fator de identificação me dá tranquilidade. Vivo a serenidade que a maturidade me dá. Exerço a liberdade, uso da criatividade para viver e ser feliz. Me implico comigo mesma, assumo as minhas proezas, me aceito como sou. As marcas deixadas são por mim adicionadas à minha singularidade, vivida na realidade de uma história edificada. Vejo realizações, construções de desejos, vivido em consequência da ética de um sujeito que não se assujeitou, transformou tudo o que passou em aprendizado, superação. Confiei no meu taco. Segui a minha determinação. Viver é a minha devoção. Obrigada.